O problema não está nos inimigos, não está na força do inimigo que vem contra você. O problema não está na quantidade de inimigos, nem tampouco no tamanho do inimigo, o tamanho do problema. O problema, de fato, está em quem você tem colocado a sua confiança. O segredo da vitória do povo de Deus sempre foi a dependência dela em Deus. A partir do momento que o povo de Israel não se colocava mais na dependência de Deus, buscava outros deuses, se afastava do Senhor, os inimigos prevaleciam sobre eles. Mas a partir do momento que o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, se colocava na dependência de Deus, na obediência da sua palavra, não existia inimigos que conseguissem derrotar o povo de Deus. Não existia exército, por mais forte e numeroso que fosse, não prevalecia contra o povo de Deus. Então, minha gente, de fato, ainda vale para nós hoje esta palavra. Não importa qual o tamanho do seu inimigo. Lembra de Golias? O povo estava amedrontado diante daquele gigante. Mas Davi se colocava na dependência do Senhor dos Exércitos. Então ele não temeu. E Deus entregou esse inimigo na mão de Davi. O gigante caiu por terra e Davi venceu. Então não importa o tamanho do gigante. Exército numeroso, vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 20, eu estava lendo aqui o livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20. Juntou-se duas nações, três na verdade, porque os povos que moravam nas montanhas também se reuniu com o povo de Moabe e o povo de Amon. Os amonitas e os moabitas se uniram com os moradores dos morros, os povos que moravam nas montanhas. Três povos. Segundo Crônicas 20, a partir do versículo 12, fala assim: porque em vós não há força, porque em nós, na verdade, perdão, não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazemos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja que aqui o povo reconhecia que não tinha força contra aquela grande multidão que vinha contra eles. Não tinham forças, não sabiam o que fazer, está escrito aqui. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E o versículo 13 diz assim: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e filhos. Todo o Judá, até as mulheres e as crianças também, todos se colocaram de pé perante o Senhor e buscaram a Deus. E aí, para encurtar, porque é muito grande, é extensa essa palavra aqui, todo o capítulo 20 de 2 Crônicas, quem tiver condições de ler, leia na sua casa com atenção. Deus, ele guerreou pelo povo. Deus ouviu o clamor do povo. O povo que se colocou na dependência dele, que buscou a ele. Não tem sido assim nos dias de hoje. O Deus é o mesmo. Deus, ele não quer que o povo dele seja derrotado. Porém,
O que nos leva ao fracasso é nos afastarmos de Deus. É não nos colocarmos ou não estarmos na dependência dele. Seja em qual for o âmbito, seja qual for a área da sua vida, principalmente no quesito de você entender que sem Deus não somos nada, não podemos nada, não temos como vencer. Os nossos inimigos são muito mais fortes que nós, muito mais numerosos que nós. Com a força do nosso braço nós não conseguimos, até porque a nossa guerra, a nossa batalha, ela é espiritual, minha gente. Não estamos falando aqui. Aqui tem um exemplo, a Bíblia aqui, de uma batalha real, em que o povo se levantava, 3 nações contra o povo de Deus. Fizeram uma junção, uma união. E era muito grande, muito numeroso esse exército que estava vindo, uma colisão contra o povo de Israel. E eles buscaram a Deus, e Deus agiu de uma maneira tão poderosa e tremenda que eles se mataram entre si. Quando o povo de Deus chegou lá, estavam todos mortos. Eles mesmos se mataram entre si. Deus colocou uma confusão no meio deles e aconteceu esta grande vitória para o povo de Deus, esse grande livramento. Então, minha gente, esta é a chave da vitória. Os inimigos que enfrentamos, eles são espirituais e são muito mais fortes do que nós. Humanamente falando, não temos condições de lutar. Fisicamente falando, não temos condições de vencer uma batalha que é espiritual. Não se vence uma guerra espiritual de forma física, de forma carnal, com a força do braço. Não se vence de maneira física uma batalha que é do mundo espiritual. Porém, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem o controle e o domínio na sua mão, que tem todo o poder, o Deus que estabeleceu esse céu maravilhoso, que colocou as estrelas no firmamento e está lá, obedece a sua voz e seu comando, que colocou o limite até onde o mar ele deve avançar e dali não passar. O Deus que tem o controle de todas as coisas em sua mão. Ele é o seu Deus. Basta você fazer como aqui o povo fizeram. Reconheceram que não podia sem ele. É quando nós entendemos, não podemos sem o Senhor, não temos condições sem o Senhor. É quando nós reconhecemos que precisamos dele, porque sem ele não conseguimos, não iremos conseguir vencer. Buscamos nele a força que precisamos. Buscamos nele o apoio que necessitamos. Buscamos o socorro. Pedimos a ele que venha lutar por nós, que venha guerrear, que venha destruir nossos inimigos. E aí, quando ele vê que nós temos sinceridade, buscamos a ele de todo o nosso coração, não tem como ele deixar o povo dele ser derrotado. Eu não conheço uma história de que o povo de Deus foi derrotado quando se colocava na dependência dele. Toda a história da Bíblia, o povo só era derrotado quando saía da dependência de Deus e queria agir por conta própria, queria vencer com a força do seu braço, se afastava do Deus verdadeiro, do único e verdadeiro Deus, para servir a imagens feitas por mãos de homem, a bezerros de ouro, a Moloque e a outros demais deuses que sempre foram criados pelo homem e adorados pelo homem. Mas no momento que Israel se arrependia, que Israel buscava de fato e verdade se colocar na dependência do Deus Todo-Poderoso, Deus ele sempre
socorreu. Com a sua grande e infinita misericórdia, nunca desamparou os seus. Nunca viu o povo de Deus perder uma batalha. É impossível você se apegar com esse Deus, você buscá-lo de todo o seu coração, você colocar-se na dependência total. Meu Deus, eu dependo do Senhor, me ajuda. Sem o Senhor eu não vou conseguir, eu não tenho forças, me dê forças. Meu Deus, veja a minha causa, eu preciso, eu me volto para o Senhor. Busca a Deus de todo o seu coração. Eu duvido que você não saia vencedor de qualquer que seja a batalha, de qualquer que seja o inimigo. Não importa quão grande seja o exército de inimigo contra você, não importa quem se levantou contra você, não importa se é forte, se é grande, se tem 3 metros, se são muitos, não importa. O Deus que você crê, o Deus que você serve, é muito maior e mais poderoso do que qualquer inimigo que se levantar contra você. Não existe inimigo suficiente, capaz de vencer o seu Deus, rapaz, de vencer o nosso Deus. Então entenda, a culpa, muitas vezes, de uma vida fracassada nesse mundo, que é um mundo repleto de inimigos espirituais. Mas como você vai vencer longe de Deus? A culpa é nossa quando nos afastamos de Deus, quando não buscamos a Ele de todo o nosso coração, quando não nos colocamos na dependência total desse Deus maravilhoso. Ele nunca desampara os seus, minha gente. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.